dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Timóteo de novo no pedaço. Bom, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão que fala sobre a cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino, conhecido também como Império Romano do Oriente. Beleza? Vamos lá? Então, Timóteo, é uma questão daquela tradicional, vestibular tradicional, né? Conteudista, né? Você tem que dominar conteúdo para poder saber a história dessa cidade. Então, Timóteo, seria interessante a gente contar um pouquinho dessa história. Então, acontece o seguinte, gente. Constantinopla, ela se torna muito famosa ainda na época do Império Romano. Na época do Império Romano, tá? O que acontece? Teve uma época que o Império Romano, ele começou a dar sinais de crise. Timóteo vai fazer um mapa, certo? O Império Romano começou a dar sinais de crise. Crise, isso, o Império Romano, século 3 depois de Cristo, ele começa a dar sinais de que não estava bem das pernas. Isso não é bom, né? Isso não é bom, não era bom sinal. A economia estava entrando em decadência, tá? E então o Império Bizantino estava dando sinais de que não ia resistir por muito tempo. O Império Bizantino não, o Império Romano. Imagine que aqui seja a Grã-Bretanha, aqui nós temos a Europa Ocidental, né? Europa Ocidental. Aqui eu tenho a Itália, vou botar um R porque eu tenho Roma. E bem aqui, gente, eu vou botar um C de Constantinopla, tá? O C da cidade de Constantinopla. Tá, vou ter então, ali é Europa Ocidental, aqui é Europa Oriental. Isso, aqui é Europa Oriental, né? Europa Oriental, tá? Aqui nós temos África. África. Beleza? Muito bem, vou ter aqui nós temos Arábia. Arábia, isso. E esse espaço aqui, né, senhores, é o mar Mediterrâneo, tá? Aqui nós temos o mar Mediterrâneo. Aqui nós temos o Mar Negro. Tá? O Mar Negro. Beleza? Muito bem. Então na época que o Império Romano dava sinais de crise, nós tivemos um imperador chamado de Constantino. O imperador chamava-se Constantino. Aí esse imperador, gente, ele percebe que o Mediterrâneo estava perdendo importância para o Mar Negro do ponto de vista comercial. E aqui nesta região, onde fica a cidade de Constantinopla, então o que existia? Rotas comerciais. Rotas o quê? Rotas comerciais. Ah, então você tem rotas comerciais. Por quê? Porque é uma região que interliga praticamente 3 continentes. Aqui você tem acesso à Europa, né? Europa Oriental, tem acesso ao Oriente Médio, tem acesso à África. Então, é um local de passagem de rotas comerciais. E ali, onde eu botei o C, que vem a ser Constantinopla, em homenagem a ele, o que é que existia? Existia uma cidade com o nome de Bizâncio. Então, o que é que ele percebeu? Roma estava caindo em importância econômica. Ele disse, cara, eu vou transformar essa cidade, que é uma antiga colônia grega, na nova capital romana. Na nova capital. Então ele deu uma de Juscelino Kubitschek, né, que transferiu a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para Brasília. Exatamente. Embora a transferência, né, para Brasília não foi com a finalidade financeira, né, aqui foi. Então Roma deixa de ser capital e passamos a ter uma nova capital, que ao invés de Bizâncio, adotaria a partir de agora, por conta do nome do imperador, adotaria o nome de quê? Constantinopla. Tá certo? A nova capital adotaria esse nome. Constantinopla. Beleza? Muito bem. Volta bem, e aí? Então, aí você já tem informações pra caramba. Mais tarde, já na época de um outro imperador romano chamado Teodósio, né? Já na época do imperador Teodósio, né? Que é depois do Constantino, esse imperador, ele teve dois filhos, tá? E o que ele faz? Então, os filhos chamavam-se Honório e o outro chamava-se Arcádio. Honório e Arcádio. Aí o que ele fez? Ele pegou o império e dividiu entre os dois filhos. Pegou o Império Romano e fez isso, ó. Ele dividiu o Império Romano em 2 filhos. Para os 2 filhos, isso. Então nós teríamos, a partir dali, o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e teríamos também
o Império Romano do Oriente, com capital aonde? Vou também com capital em Constantinopla, Bizâncio ou Constantinopla, tá? Império Romano do Oriente. Sendo que esse Império Romano do Oriente, né, gente, mais tarde ele adota o nome de Bizantino. Já no século VI, ele adota o nome de Império Bizantino, em homenagem à antiga cidade de Constantinopla, né? Tinha o nome de Bizâncio. Tudo bem? Deu para entender? Vamos então responder a questão agora, voltando para a questão. Então, a respeito da cidade de Constantinopla, a capital do Império Bizantino, é correto afirmar que atualmente é conhecida como Alexandria. Não. Atualmente, Constantinopla, ela se chama Istambul, capital da Turquia. Na verdade, capital cultural, né, e econômico, porque a capital política da Turquia, administrativa, é a cidade de Ankara. Tá? Então, atualmente, o nome de Constantinopla é Istambul e não Alexandria. Essa cidade de Alexandria ainda hoje existe no Egito e ela era parte do Império Bizantino, mas não era a antiga Constantinopla. Que diz assim ainda, ó, localizado no Egito, apesar de um passado turbulento, seu centro histórico encanta e impressiona muitos turistas devido à riquíssima variedade cultural que demonstra diferentes povos e culturas que por lá passaram. O restante está correto, mas, né, não é Alexandria. A cidade de Constantinopla hoje chama-se Istambul. Letra B. O embrião da famosa cidade surgiu quando o imperador romano Constantino decidiu construir sobre a antiga cidade grega de Bizâncio uma nova capital para o Império Romano, mais próximo às rotas comerciais que ligavam o Mediterrâneo ao Mar Negro, Europa e Ásia. É a resposta. E letra C, também. Ela é ainda hoje considerada a mais genuína representante do estilo gótico. Não é, gente? Nós temos várias cidades europeias representando o estilo gótico. Exemplo de Paris, né? Com a sua Catedral de Notre Dame, que recentemente sofreu um incêndio, tá? Então, a capital bizantina, né, que hoje é Istambul, tem estilo que é arquitetônico árabe, turco, né, não estilo gótico. Tá? É principalmente uma arquitetura religiosa, que em termos de arquitetura religiosa, a igreja que mais se destaca lá é a chamada Igreja de Santa Sofia. A Igreja de Santa Sofia, certo? Mas essa Igreja de Santa Sofia, ela não tem estilo gótico. Ela já tem um estilo de arquitetura árabe, tá? Principalmente aquela cúpula arredondada. Beleza? Letra D. Sua decadência, a decadência de Constantinopla, está ligada à chegada dos portugueses às Índias. A partir de então, as mercadorias cristãs, os mercadores cristãos, não mais, né, para lá se dirigiram para buscar especiarias e artigos de luxo. Voltemeg, a decadência está ligada aí? Em parte, mas é bom que se diga que antes, né, disso, os turcos já tinham tomado Constantinopla. Então, deve-se muito mais ao domínio turco sobre a cidade do que à mudança das rotas comerciais, porque os portugueses vão viajar pelo Oceano Atlântico. Tá? Letra E. Ela foi conquistada em 1453 pelos venezianos. Mentira, ela foi conquistada pelos turcos. Na última cruzada, esse episódio assinala em definitivo o Império Romano do Oriente. Mentira, né? A cidade foi conquistada pelos turcos. Bom, também, durante as cruzadas, na verdade, durante a primeira cruzada, a cidade foi saqueada pelos cristãos, mas necessariamente não entrou em decadência por conta daquilo. Beleza? Então a resposta dessa questão é a letra B, quando fala que Constantinopla, né, antigamente era Bizâncio e virou capital na época do imperador Constantino. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.